Olá, estudantes da Rede Municipal de Paulista. Como é que vocês estão? Preparados para a nossa aula de hoje? Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente de Ciências Humanas, vamos ter aula de Geografia para a turma do terceiro ano. E o tema da nossa aula de hoje é Agricultura e Água. Será que essas palavras estão relacionadas? Será que a agricultura está fazendo um uso consciente da nossa água? Vamos descobrir na nossa aula de hoje. Mas antes de tudo, vamos relembrar nosso último desafio? No último desafio, eu pedi que você escrevesse alguns impactos positivos para melhorar o seu bairro. Eu fiz uma lista aqui do que poderia ser feito para melhorar o lugar onde eu moro, tá? Que na nossa última aula, a gente viu que existem impactos negativos que prejudicam a nossa natureza, o nosso meio ambiente, como jogar lixo no chão, por exemplo, mas que também tem impactos positivos, que são ações, atitudes que a gente pode fazer para melhorar o lugar onde vivemos. E olha aqui o que eu escrevi sobre o que deveria ser feito para melhorar o meu bairro. Evitar sair apenas de carro, né? Porque às vezes o trânsito está uma loucura, pois muitas pessoas saem de carro e às vezes a gente não consegue nem sair do lugar, enquanto temos outras alternativas. Ir a pé para um lugar perto, ou até mesmo andar de bicicleta, né? Que é saudável e não polui o meio ambiente. Economizar água. Eu observei que no meu bairro as pessoas deixam a mangueira ligada quando vai lavar o carro, desperdiçam bastante água. E eles poderiam, tomar um banho mais rápido, deixar a torneira fechada quando escova o dente, deixar o chuveiro fechado quando for se ensaboar também, né? Utilizar a água da chuva em algumas atividades. A gente pode aproveitar, colocar lá um balde, e quando a água da chuva cair, você armazenar aquela água para regar as plantas, para lavar a casa, lavar até roupa, né? Dá para aproveitar bastante. E muitos lugares vivem com a água da chuva. Eles armazenam essa água para poder sobreviver, porque não tem água encanada. E não jogar lixo em locais impróprios. Jogar lixo apenas nos lugares separados para essa atividade. Às vezes a gente tem o costume de estar na rua comendo uma pipoca e de repente joga aquele plástico no chão. E aí outras pessoas vão vendo essa atitude e vão repetindo, né? Acaba que a gente tem aí um ambiente poluído e que quando chove entope os bueiros e aí fica tudo alagado. Então fica a dica para vocês. Faça a sua parte, que se cada um fizer a sua parte, nós vamos ter um ambiente bem melhor, bem cuidado e com recurso que no futuro as pessoas vão poder usufruir. Vamos para a nossa aula de hoje? Hoje vamos falar sobre o uso responsável da água na agricultura. A agricultura é toda a atividade de cultivar a terra, de plantar, de colher, de regar, é todo aquele cuidado. Se você tem uma horta na sua casa, você está praticando agricultura. Preparar a terra, colocar ali a semente, regar de forma adequada, porque se colocar muita água, a planta pode não sobreviver. E se colocar pouca água, também não. E tem todo um detalhe, né? A quantidade de sol que aquela planta vai levar. Tem planta que gosta de sol, tem planta que prefere a sombra. Então a agricultura é uma atividade que ela é realizada desde os tempos antigos, tá? O ser humano, para sobreviver, quando ele deixou de ser nômade e passou a ser sedentário, ou seja, fixar-se em um lugar apenas, ele passou a praticar a agricultura. Ele começou a entender que poderia plantar e colher o seu próprio alimento. Porque antes disso, ficava em um local
Quando aquela comida acabava, mudava-se para outro local. E aí, com o tempo, descobriram tanto a agricultura como a criação também de animais. Mas, olha só esses dados que eu trouxe para vocês. A agricultura é a atividade humana que mais consome água no Brasil. A irrigação é o fator que mais desperdiça um recurso essencial à vida, que é a água. A água é vida, né? Nós, seres humanos, não conseguimos viver sem água. Os animais não conseguem viver sem água. E as plantas também não. E vivemos todos em um ciclo que dependemos um do outro e a água é essencial. Sem água não há vida, tá bom, gente? E a Organização das Nações Unidas revela que aproximadamente 70% de toda a água disponível no mundo, que já não é muita, é utilizada para irrigação. No Brasil, esse índice chega a 72%. Então, imagina só essa quantidade de 100% de água que dá para ser utilizada, 72% é usada na agricultura. Então, é uma quantidade bastante significativa, né? Analisa bem essas palavras que estão em negrito, que estão mais destacadas. Temos aí irrigação, que é a questão de regar as plantas, mas em agricultura não é só aquela pequena horta, né? Existem vários quilômetros e quilômetros de plantação. Temos a palavra desperdiça, desperdiçar água. É você não ter consciência, é usar além do que você necessita. Temos a palavra água, como eu falei para você. Água é vida, é essencial para todos os seres humanos aqui da Terra. E temos a palavra utilizada no Brasil. Os dados que a gente vai analisar hoje são daqui do nosso país, tá? Foram pesquisas que foram feitas aqui no nosso país. E olha esse gráfico para a gente entender melhor sobre o quanto de água é utilizada na agricultura. Nós temos aí, ó, através da cor você vai conseguir identificar. Olha a irrigação. Quanto de água se utiliza? Muito mais do que a metade, né? 72%. Temos aí em segundo lugar o abastecimento animal, a gente pode falar da pecuária, a criação de animais. Temos também aí o abastecimento urbano, que é a quantidade que é levado para a cidade para que a gente possa tomar banho, escovar o dente, fazer comida. Outro dado que a gente pode observar são as indústrias que também precisam de água. Uma calça jeans, para poder ser produzida, gasta bastante água também, tá? Temos o abastecimento rural, das pessoas que vivem no campo, vivem na zona rural. Temos aí a mineração e a termoelétrica também. Tudo isso aí consome água, tem um consumo bastante elevado, mas a irrigação na agricultura fica responsável por a maior parte, o maior percentual desse uso. Para ficar melhor da gente visualizar, olha aí o que eu trouxe para vocês. Essa imagem representa a água doce disponível no mundo. Ah, mas por que água doce? A água salgada, que é a água dos mares, ela não é adequada para o uso. A gente não escova o dente com água salgada, a gente não faz um feijão, uma comida com água salgada, a gente não toma banho, a não ser na praia, né? E quando a gente acaba de sair da praia, a gente corre logo para o chuveirão para tirar aquele sal do corpo. Então, de toda a água doce que tem disponível no mundo, que não é uma quantidade muito grande, vivemos no planeta Terra, que deveria se chamar planeta Água, pois tem muita água, mas 2% apenas serve para uso. O restante é água salgada, é água que estão nas geleiras. Então, de toda a água doce que temos, essa parte que está pintada de azul é o que representa o gasto pela irrigação. Então, olha só, de todos esses quadradinhos, que está pintado de azul é usado na irrigação. É muita água, né, minha gente? Muita água mesmo. E eu trouxe agora
uma problematização para a gente tentar resolver. Esse senhor que você está vendo aqui na imagem é o seu Antônio, tá? Vamos chamar ele de seu Antônio. E depois de ver essas informações, seu Antônio, ele resolveu repensar na prática da agricultura, porque ele quer que os filhos dele e os netos e os bisnetos tenham água disponível, né? Porque água pode acabar. E ele tem uma fazenda de hortaliças e todo ano ele vai vender nas feiras e nos mercados da região. Quais medidas ele poderia usar para economizar água em sua plantação? A agricultura precisa da água, né? As plantas hortaliças precisam da água para poder crescer. O que é que ele poderia fazer para economizar água? Será que existem algumas medidas que podem ser adotadas para isso? Você consegue pensar em alguma alternativa? Uma das eu até comentei com vocês, né? Armazenar a água da chuva é uma ótima alternativa. Existem outras também. Será que seu Antônio conseguiu encontrar algumas coisas? Olha só, essas fotografias de algumas alternativas que ele conseguiu encontrar. Na primeira imagem, ó, ele se interessou por uma técnica que consiste em levar água na medida certa para as plantas, através de um tubo ou de uma mangueira. E aquele tubo vai se fazendo furinhos e a água vai saindo de maneira distribuída em cada plantinha. Então não é um desperdício, porque vai estar sendo ali bem localizada. Tem outra alternativa também. Ele percebeu que é possível captar a água da chuva, como eu falei para vocês, armazenar em cisternas e utilizar no período que não tiver chuva, porque dependendo da região do Brasil, passa-se um certo período com chuvas e outro período sem chuva, né? Então, o que é que ele pode fazer? Aproveitar o período de chuva, armazenar essa água em cisternas para que quando chegue a seca, ele vai ter água armazenada para abastecer sua agricultura. E tem outra alternativa também, que a gente pode adotar na nossa casa, mesmo não sendo agricultores. Seu Antônio percebeu que quanto mais alimentos jogamos no lixo, mais recursos naturais, como a água, são utilizados para uma nova plantação, para repor o que foi desperdiçado. Então, o que é que ele sugere para a gente? Que nós devemos aproveitar totalmente o alimento. Tem gente que quando vai comer uma fruta, come só uma parte, já quer logo jogar fora. Ó, a maioria das frutas a gente consegue comer uma grande parte dela. Uma maçã, por exemplo, praticamente fica quase nada, né? E tem um detalhe: as cascas de verdura, de batata, de cenoura, ela pode ser utilizada em outras receitas na sua casa, mas também pode ser usada como adubo. Alguma vez você já viu aí na sua casa a sua mãe ou a sua avó colocando casca de verdura nas plantas? A minha mãe costumava fazer bastante isso, porque esses alimentos têm muitas vitaminas e conseguem deixar aí a planta bem mais bonita, bem mais enriquecida. E como eu falei para vocês, né, existem receitas que a gente pode fazer utilizando a casca de frutas. Se você der uma pesquisada, você vai encontrar muitas receitas. E além de consumir o máximo que a gente puder de um alimento, devemos lembrar que não devemos comprar sem necessidade, né? Às vezes a gente nem está com tanta fome assim, acaba comprando muita comida, dá uma mordidinha aí, joga fora, desperdiça. Imagina só uma pessoa que cultiva coentro. E aí ela fez ali a sua plantação, plantou, cuidou da terra, regou. E quando chegou o tempo certo para a colheita, né, porque é um processo, demora para ficar no ponto adequado, podemos falar assim, ele foi lá, colheu o coentro e foi vender na feira, né? E aí a pessoa foi lá, comprou, deixou na geladeira, não usou
e acabou jogando fora, desperdiçando. Então, todo o alimento que tiver aí na sua casa, o ideal é fazer o possível para consumir todo ele, não deixar estragar. Geralmente as frutas estragam mais rápido, né? Então a gente tem que estar sempre atento para não desperdiçar alimento, tá bom? Até porque muitas pessoas às vezes não tem nem o que comer em casa. Então quando a gente desperdiça, quando a gente joga fora um alimento, é como se a gente deixasse outra pessoa sem ter aquela oportunidade. Mas quais medidas agricultores podem utilizar em suas plantações para aproveitar melhor a água que existe? Seu Antônio encontrou 3 medidas, né? Que foi captar a água da chuva, não desperdiçar alimentos e utilizar aquela técnica de colocar canos para que a água chegue em cada plantinha. Mas outros agricultores, o que é que eles podem fazer para melhorar, para aproveitar mais a água? Trouxe aqui para vocês 5 medidas simples que pode ser feita para economizar água. Armazenar a água da chuva é a primeira delas, tanto é que eu comentei bastante aqui com vocês, né? É a mais importante. O gotejamento também, que é quando ao invés de jogar uma grande quantidade de água, dá uma regulada lá enquanto vai sair, para que aquela plantação mantenha-se hidratada, mas da medida certa, de uma forma que a água não saia demais, porque a água demais também mata a planta, né? Irrigação responsável, evitar a erosão, cuidar do solo. Mesmo depois de fazer a colheita, é necessário que aquele solo seja cuidado, porque quando for necessário fazer outra plantação, vai se gastar mais recursos como a água para que o solo esteja adequado para o plantio. E o uso de telas, como assim? Quando o tempo está muito quente, algumas plantas não conseguem sobreviver, e aí precisa-se de mais águas. E tem uma técnica que se colocam telas por cima das plantas para que o calor não venha muito forte. Mais ou menos desse jeito. Então, olha aí, 5 dicas. Se por um acaso você conhece alguém que pratica agricultura, se a sua família é uma família de agricultores, já pega essas dicas e leva aí para casa para que a água possa ser usada de maneira consciente, para que a água não seja desperdiçada. Até porque a gente paga pela água que usa, né? Então, é melhor a gente economizar, não só por isso, mas para que futuramente todos possam ter água, todos possam conhecer uma água adequada para uso. Alguns países, infelizmente, não têm água de qualidade para as pessoas, não tem uma água tratada, porque a água que chega na nossa casa, no nosso chuveiro e na torneira, é uma água que já passou por todo um processo para que ela fique bem adequada para o uso. Mesmo sendo retirada dos rios, dos mananciais, ela precisa passar por um processo para ficar purificada, ok? Então, estão aí 5 dicas para a agricultura, que se você tiver até uma pequena horta em casa, você também pode utilizar. Vamos para o nosso desafio de hoje? Pesquise e represente em forma de desenho qual setor usa mais água. Vocês já aprenderam na aula de hoje qual é o que usa mais, mas eu quero que você faça um gráfico. Pode ser um gráfico em formato de pizza, um gráfico de barras ou outro modo que você achar melhor. Quem é que usa mais água? Agricultura e pecuária, abastecimento humano ou indústrias? Você vai pesquisar sobre esses 3 tópicos aí, tá bom? Traz uma representação, usa cores diferentes para representar cada um deles, certo? Faça o seu desafio e manda aqui pra gente, que eu vou amar receber. Um grande beijo, espero na nossa próxima aula, tá certo? Tchau, tchau!